quem nos poderia responder, de forma definitiva, se o universo teve um criador, ou se ele existiu por todo sempre. Parece que a informação sobre a existência de uma mente superior, regendo a ordem cósmica, é subliminar, e não pode ser comprovada. Se o universo foi criado por alguém, esse alguém não queria que as perguntas sobre a nossa origem pudessem ser respondidas no espaço-tempo, durante toda a nossa passagem por aqui. Você precisaria morrer para obter respostas, e, mesmo assim, não teria garantias de que as obteria. Porém, a intuição da existência dessa mente superior é um fenômeno universal. Durante as tempestades do tempo das cavernas, tentávamos buscar refúgio e proteção em seres imaginários e onipotentes, a quem chamávamos deuses. É a nossa memória que nos coloca fora do tempo real dos eventos observados. Tudo à nossa volta é visto com a aparência que tinha no passado. No caso das galáxias distantes, esse passado é longo e pode tender ao infinito. No outro extremo, como é o caso das partículas subatômicas, pode ser efêmero e desprezível. Mas, ainda assim, será passado e tenderá também ao infinito. O que vemos diretamente não é o universo, mas a sua imagem e semelhança. Mesmo diante da nossa impotência para ter respostas definitivas, a união entre a filosofia e a ciência poderia reduzir as distâncias que nos separam da realidade. Vejamos o conceito de buracos negros. Essa entidade misteriosa, capaz de reter até mesmo a luz, somente pode ser deduzida de forma indireta. Ela provocaria alterações gravitacionais à sua volta, desviando a luz, como se fosse uma lente gravitacional. A luz, neste caso, estaria atuando como se fosse a mensageira do espaço, que ficaria fora do processo de tradução. É que para sabermos da existência do espaço, ficaríamos na dependência das informações que a luz transporta. Ela é que nos diz, indiretamente, que o buraco negro teria curvado o espaço. Se pensarmos sobre os desdobramentos do princípio da incerteza, segundo o qual as partículas não podem ser observadas de forma direta, porque não se deveria pensar que o universo real pudesse fazer parte de um imenso e único buraco negro, capaz de reter transitoriamente as informações. É claro que isso seria uma condição sustentada pela nossa memória. Isto é, o universo estaria contido no buraco negro apenas porque não podemos observá-lo de forma direta. Se você vê o Sol com 8 minutos de atraso, é lícito pensar-se que a nossa estrela possuiria uma companheira escura, que, no caso, seria o próprio Sol. O problema está no observador, e não no universo. Os físicos supõem que haveria outra estrela diferente, interagindo gravitacionalmente com o Sol, chamada Nêmesis. Depois de ter criado o paraíso, um lugar de delícias, parece que o Criador teria deixado momentaneamente esta parte da sua criação de lado, e concentrado a sua atenção no observador, que também faria parte do todo. É como se antes de sermos dotados com uma memória, andássemos alienados no paraíso, vagando de um lado para o outro. Tudo era muito bonito, mas não tínhamos como saber disso de forma consciente. Então, para que serviria a criação, se não houvesse alguém que pudesse admirá-la? Alguns textos bíblicos abordam esse aspecto de forma sutil. Eles nos dizem que, no início, eram somente as trevas, e que Deus teria criado a luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ou seja, Deus teve que promover a separação entre ambas, pois, mesmo que estivesse lá, a luz não poderia se manifestar. Sabe-se que na sua forma natural, a luz não poderia ser apreendida diretamente pelos nossos sentidos limitados, até o momento em que ela fosse empacotada ou quantizada, na forma de um fóton. Esse fóton é que nos diz que as estrelas brilham à distância. Graças a ele, podemos afirmar que elas existem de fato. Se o problema estivesse ao nível das informações e não do espaço, as trevas não precisariam, necessariamente, ser a descrição de um lugar vazio e escuro. A luz estaria lá, mesmo que não pudesse ser avistada.
O fóton é que define o que está e o que não está na escuridão, o que evidencia o papel da nossa consciência. A ciência acredita que apenas 10% da matéria total do universo é iluminada. A ferramenta essencial, utilizada pelo Criador para alimentar a nossa memória, seria o tempo. A condição imposta seria que o universo da criação permanecesse fora do tempo, e nós, exilados dentro dele. Uma vez dotados com a capacidade de nos lembrar do que já vimos ao nosso redor, não poderíamos mais imaginar que pudesse existir alguma coisa fora do tempo. Por isso, o tempo seria um movimento intrínseco e negativo, e que dependeria do nosso ponto de vista. Isto é, o tempo estaria contido em nós mesmos, por um princípio de exclusão de acesso ao que porventura existisse do lado de fora. Se a nossa memória nos prende ao que já estaria no nosso passado, o que estivesse fora do tempo seria colocado relativamente no nosso futuro. Teoricamente, você poderia movimentar-se relativamente no tempo, sem abandonar a sua posição física no espaço. Isto é, ao ser exilado no tempo você continuaria no paraíso, mesmo que esse lugar estivesse fora do seu alcance direto. Apesar de ser uma comparação limitada e grosseira, imagine o espaço-tempo como sendo um balão de aniversário. Vazio, ele se resumiria a uma superfície bidimensional, com apenas largura e comprimento. Se você inflasse o balão, ele seria acrescido de uma terceira dimensão, representada pelo tempo. Ou, se preferir, pela profundidade. Depois de inflado o balão da nossa consciência, o próximo passo do Criador seria nos colocar no centro dessa bolha de informações, enquanto o balão se expandisse. Para isso, o espaço teria que se tornar virtualmente bidimensional ou plano. Isso se consegue retirando o tempo e a profundidade, e anulando virtualmente a expansão do balão, mesmo que as informações sobre ela ainda estivessem lá. Sem o tempo, a nossa memória não poderia fazer o registro direto da inflação do balão, colocando-a no nosso futuro. O achatamento aparente do espaço seria a única condição que permitiria colocar o observador sobre o centro, juntamente com todas as galáxias que ele pudesse observar. Ao quantizar ou empacotar a luz, de modo a que ela fosse separada do espaço e da escuridão, o registro dessa inflação do balão teria sido anulado no processo, pela contração do tempo. Isto é, mesmo que a inflação do balão estivesse lá, e o espaço ainda permanecesse encurvado, ela não poderia ser lembrada ou registrada diretamente. Durante o achatamento do espaço, haveria uma perigosa aproximação entre o ultravioleta e o infravermelho, devido à virtual polarização da luz, pela supressão do tempo. Essa polarização aparente é a mesma que vemos projetada no céu noturno, e que daria sustentação duvidosa ao efeito Doppler. Vê-se que a inflação do balão do espaço-tempo seria uma condição anterior ao surgimento da nossa consciência, pois a expansão faria parte da estruturação negativa da nossa memória temporal. Por isso, costuma-se dizer que a seta real do tempo apontaria sempre para o nosso futuro. Da sua parte, a nossa memória nos diz que somente existe o que está no nosso passado, ou o que pode ser lembrado. As nossas lembranças seriam acompanhadas, então, de uma inversão aparente no sentido da seta do tempo. Ao fundir o espaço e a luz de forma aparente, como se eles formassem um todo contínuo, o Criador deixaria clara sua intenção de nos deixar isolados, definitivamente, no espaço-tempo. Não como forma de punição, mas para que pudéssemos interagir com a matéria. Esse virtual achatamento do espaço e a projeção tardia das informações na abóbada celeste, que nos dão a sensação de estarmos no centro do universo, teriam causado a maior confusão na nossa forma de avaliar o espaço através da luz. A inflação do balão da nossa consciência seria o produto de um trabalho negativo, resultante do empacotamento da luz na forma de um fóton. Mesmo que o processo da quantização pudesse demandar tempo no nosso futuro, a luz teria assumido as características de ondas contínuas no nosso passado, ou logo após o seu espalhamento. Isso se deveria à virtual supressão do tempo e, consequentemente, da supressão da profundidade do espaço.
Sem o tempo não se pode medir movimento. A temporalidade da fase de quantização foi demonstrada, pela primeira vez, por Bott e Geiger, em 1925. Quando um quantum se choca com o elétron livre, ambos aparecem simultaneamente. A consequência é que o balão do espaço-tempo parece inflar continuamente apenas no nosso passado, embora isso aconteça fora do tempo real da própria inflação. O motivo seria a velocidade fixa e limitada da luz, atuando como se fosse a mensageira do espaço. Finalmente, existe o aspecto das forças envolvidas durante a inflação do nosso balão do espaço-tempo. A incompatibilidade que detectamos entre a micro e a macroestrutura do universo é ilusória. Isso é fácil de ser constatado, quando se tem em mente que os dois níveis da matéria dependem da mesma forma de rastreamento remoto da luz. Vemos um elétron porque ele emite ou reflete algum tipo de radiação ou de luz. O mesmo acontece com as estrelas e os planetas. Para que o Criador pudesse nos manter isolados dos demais observadores, e no centro da bolha de informações, representada no balão de aniversário, a contração do tempo precisaria ter ficado suspensa ao infinito. As coisas funcionariam mais ou menos assim. Quando você esticasse um balão inflado, ele tenderia para as suas duas dimensões originais, a largura e o comprimento. O tempo, representado no ar que infla o balão, tenderia a se contrair. No processo, haveria um incremento da energia potencial. Você esticaria o elástico num sentido e a força apontaria no sentido contrário. O pulo do gato teria sido sustentar a contração do tempo até o infinito, o que a física prevê que aconteceria no nível subatômico da matéria. O observador não consegue sair da sua prisão temporal, porque não pode medir o tempo a partir de certos limites da sua contração. É que para ver as partículas, ele precisa iluminá-las com comprimentos de onda cada vez menores. Há um limite técnico para isso. Na macroestrutura do universo, aconteceria o mesmo com a dilatação do tempo. Assim, o ato de se inflar o balão e o de esvaziá-lo seriam tendências que teriam ficado suspensas ao infinito, mantendo-nos cativos no centro da bolha de informações. O universo do espaço-tempo não se expandirá para sempre, e nem entrará em colapso porque, pelo menos para o nosso ponto de vista, tanto a inflação quanto a contração do espaço estariam sendo limitadas pela contração do tempo a níveis subliminares. Fora da nossa memória, o universo tenderia para o seu estado de repouso, onde o tempo não existiria ou não poderia ser medido diretamente. Isso, infelizmente, não poderia ser confirmado ou desmentido. Só quem tem a resposta é o Criador.